Eba. Muito boa noite, gente. Deixa eu só verificar, assim, tô com o microfone aberto, muito feliz da gente estar aqui. Tá tudo congelado. E agora, como eu vou saber se vocês estão ouvindo? Muito bem. Já vi que vai ser bem divertido hoje. Eles descongelam. Estão ouvindo? Ótimo, Fernanda, muito agradecida, porque aqui para mim tá parecendo todo mundo congelado. Tá ótimo, tá ouvindo, maravilha. Sei muito bem o que está acontecendo. Mas que bom, se vocês estão ouvindo é o que importa, fico feliz. E aqui travando um pouco, boa. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui rapidamente o que eu consigo fazer. Eu vou tentar ir. Eu estou numa pousada aqui em Brotas, porque a fazenda está ocupada pelos prestadores de serviço, pelos funcionários. Eu vou fechar aqui, eu vou tentar caminhar até ali e fazer isso da área de café da manhã, que fica perto do router da pousada. Tá dando para ouvir, Duda? Que bom. Então, peraí, só um instantinho. Eita, peraí, gente, agradeço. Agora sim, é isso. Boa noite, gente, de novo. Agradeço a paciência. A gente fica com tantas coisas ao mesmo tempo e embora quando a internet, a Leila comentando, tá ouvindo bem, que bom. A internet às vezes fica dessa forma e são tantas coisas e ainda assim, mesmo com esses altos e baixos da internet, eu só agradeço porque é uma chance que a gente tem, né, de independente de onde a gente está localizado, a gente ainda conseguir se encontrar. Então, deixa aqui o agradecimento que mesmo quando as coisas não funcionam muito bem, elas estão propiciando para nós uma possibilidade da gente estar aqui juntinho. Então, isso é muito bom. Eu comento com vocês, eu sei, a semana passada eu tentei, eu tinha o intento, a intenção de atualizar vocês a respeito do que está acontecendo aqui em Brotas, e tudo desgovernou de uma forma tão absolutamente intensa e inflamada que eu não consegui voltar aqui, e a Márcia assumiu, agradeço muito, Márcia, agradeci no grupo também, por você estar aqui, pelas pessoas estarem aqui também, e a gente poder continuar tudo isso, não perder esse ritmo, isso eu sempre peço para vocês. E lembrar como a gente forma um campo, esse campo vai protegendo as mestras búfalas, vai protegendo vocês, vai protegendo a nós, ou seja, é algo sutil, sublime, que vai tomando conta, então eu sou muito grata por isso. E aí, o que ocorreu, alguns desenvolvimentos, né? Ocorreram alguns desenvolvimentos da semana passada para cá, e, na verdade, os bastidores disso tudo são tão grandiosos e longos e intensos e inflamados. Vejo alguns rostinhos que eu vi no final de semana aqui, como a Duda, querida, e outras pessoas que estão por aqui também. Tô vendo a Bea com o celular aberto, a Miriam também está aqui. Que bom, Miriam, que você está aqui. Então, os bebezinhos estão ótimos. E fico sempre na esperança que a gente possa se reunir mais aqui o tempo todo. Eu tenho nessa semana, estou tentando me organizar mentalmente. Eu acabei de chegar da fazenda para ver qual é a parte que eu consigo falar de um jeito resumido desses dias. Eu acho que eu posso dizer para vocês que a gente está numa baita de uma luta e vocês entendem isso. Eu peço desculpas para quem está me escrevendo mensagens diretas e que ainda não teve nenhum comentário meu. É absolutamente, eu acho que para quem está longe, não pisou aqui ainda, não consegue imaginar o que está sendo vivido aqui no cotidiano. Não é que às vezes acontece, é no cotidiano. No cotidiano. Nós estávamos agora na fazenda e um sujeito antagônico ao nosso movimento, ele abriu uma das porteiras e quando o rebanho estoura, ele vai para a estrada e é muito difícil à noite a gente conseguir outra vez juntar esse rebanho. E nós temos tido problemas seríssimos de segurança, inclusive no rompimento de cercas, e além disso, o estado de saúde deles, tem muitos deles que estão muito debilitados ainda, mesmo depois de 2 anos, em função de sequelas, e obviamente porque eles estão dessa forma, a gente precisa alimentá-los de uma maneira diferente para que eles estejam aptos à viagem, e isso tudo consome muito do nosso tempo, e obviamente que não é só o cansaço físico, mas é todo esse cansaço que também é emocional
e também tem um cansaço que é até espiritual, porque o espírito fica em batalha o tempo todo, são muitos ataques, e é muito desagradável, obviamente, a gente vê que tem pessoas que defendem que realmente esses seres devem simplesmente ser tratados como máquinas ou números, sem qualquer outro tipo de percepção, além de coisas, sabe? E tem sido realmente difícil, de verdade tem sido realmente muito difícil. Ontem aconteceu algo muito bonito por um lado e muito assustador por outro, porque elas saíram da propriedade e elas não saíram simplesmente, e aí tem todo um contexto que a gente está tentando entender o que está acontecendo com as cercas, porque não é possível que a gente faz as cercas, tem cerca elétrica, tem... E aí hoje a gente pegou um dos arames que estava enrolado e visivelmente manipulado, e isso vai entrar, obviamente, na reflexão de hoje, na oração de hoje, né? Para que a gente tenha calma e tranquilidade para suportar tudo isso. E a gente fica olhando e dizendo, poxa, o que está acontecendo por aqui? E ao mesmo tempo tudo é feito de uma maneira muito furtiva, então a gente acaba sem provas para poder fazer um apontamento, mas obviamente a gente sente que a gente está observado, a gente sente que a gente está... Ontem a gente acordou, inclusive, com uma das pessoas dos réus que tinha entrado na fazenda, e provocando uma situação também bastante difícil pela manhã. Então, tudo isso, tudo é muito rápido e muito inflamado de novo. E ontem, nessa ocasião, quando eles saíram para a estrada, eles não simplesmente saíram para a estrada, eles cruzaram a estrada e adentraram um canavial vizinho. E na hora que eles fizeram isso, era noite, num lugar onde não tem iluminação além da lua. E para ajudar, se você tenta uma lanterna para procurá-los, na hora que eles batem o olho na lanterna, eles viram bumbum. Então, ou seja, uma das formas que a gente tem, baixa a lanterna, você vê o olhinho brilhando, você sabe que eles estão lá. Só que como eles se assustam na luz, eles viram. E aí você não vê mais nada. E à noite no canavial e tudo isso, ou seja, e quem consegue correr no canavial à noite com 100 mestras búfalas correndo junto, e quem já viu esses mestres animais de perto, eles são extremamente pesados, eles têm chifres, os mais fracos são muito potentes, quando eles correm, quando o casco deles bate no chão, alguma coisa ativa no nosso coração, uma vida que pulsa, e que é uma adrenalina que por pouco dá medo, eu não sei como conseguir dizer isso, mas é uma navegação, é uma linha muito tênue que separa tudo isso. E o fato é que justo antes na roda, tinha comentado com as pessoas para a gente mudar a nossa percepção sensorial, porque isso inclusive noto com eles. A gente tem uma relação sensorial muito voltada para o prazer, né? A gente sabe o que a gente gosta de comer, como a gente gosta de se sentir em relação à nossa pele, ao toque, por exemplo, que a gente gosta de ver, de ouvir. Os nossos sentidos estão, de alguma maneira, acostumados a darem para nós algum prazer. É isso que a gente busca através deles, prazer. Quando eu estou perto dos mestres animais, e em Camanducaia, em outras épocas, eu costumava subir a montanha e ficar, por exemplo, ao lado da mestra búfala. E ficava simplesmente sentada. E para onde ela olhava, eu olhava. E eu tentava, de algum jeito, espelhar, que é um método que funciona muito bem com humanos. A gente fazer isso, a gente começa a ter imagens do que o outro está passando ou pensando. Quem já participou de alguma dinâmica desse tipo sabe que é fenomenal e é extraordinária a experiência, porque você verdadeiramente consegue ter revelado o que o outro pensa, o que o outro vê. Eu tive acesso a isso num workshop do Tony Robbins há muitos anos, e eu vi uma mulher que eu não entendia muito bem, eu falava, olha, eu não estou entendendo, eu estou vendo como se uma pessoa, como se fosse uma cerimônia de casamento dentro de um barco, eu não consigo entender, mas ao mesmo tempo existe um certo medo, existe um contexto de que era uma tempestade também, e dela me falou que o casamento dela foi nisso que ela pensou, e aí eu fiz esse exercício de espelhamento e eu consegui ver através é uma técnica, não é alguma coisa de é uma técnica que é ensinada com muita clareza e que todo mundo, até as pessoas que não têm essa capacidade de ver como eu, são capazes de ver. E então, usando essa técnica, muitas vezes eu fico perto deles, para que eu consiga captar
o que eles conseguem captar da natureza através dos sentidos, porque a relação que eles têm com os sentidos é diferente da nossa. Essa relação de prazer que a gente tem não é sempre que a gente vê neles. É óbvio que eles gostam de comer, tanto que eles são gulosos, ou seja, tem tudo isso também. Mas eles têm uma relação instintiva que é muito parecida com o xamã. Eu lembro de uma passagem de uma amiga que foi numa tribo e que nessa aldeia, a Ana Paula comentando que já fez essa técnica, exatamente, é uma técnica. E nessa aldeia, para tomar medicina, para consagrar ayahuasca, e o xamã falou que eles tinham que esperar uma outra pessoa chegar para que então pudesse dar andamento na cerimônia. E eu não lembro exatamente a narrativa dela, mas eu lembro o resultado, que ela dizia que em determinado momento, ela falava que em determinado momento o sujeito disse, ele está chegando. E como ele está chegando? Da onde o senhor tirou isso? Ou seja, não está no meio do mato, não tem um WhatsApp, um sinal de fumaça que seja, você não tinha nada. Da onde o senhor, em nome da deusa, está tirando que o rapaz está chegando? E dito e feito, depois de alguns momentos, a pessoa chegou e ela perguntou para ele. E ele responde que ele escutou no tremer da terra. Ele escutou a terra de anunciando que tinha alguém chegando. Então, a relação dos sentidos está muito parecida nesse caso com o que a gente vê do mestre animal, que o mestre animal, de novo, ele tem isso. Quando eu estou com a mestra Chacrona no topo da montanha, eu ficava com ela em Camanducaia, ela olhava para um lugar como se tem algo por ali. E eu não via nada. E com o tempo eu aprendi a continuar olhando, porque eu entendia que ela tinha uma capacidade instintiva de farejar e ouvir, inclusive essa vibração da terra que eu não tinha, que eu não tenho. Mesmo a vibração da água, as mestras búfalas são muito próximas da água, as mestras búfalas também têm uma relação muito estreita com a lua cheia. E a gente está passando pela lua cheia agora, e não precisa nem dizer, elas estão mais exaltadas. E óbvio que elas recebem essa vibração e essa euforia, hoje é pico de lua cheia, elas recebem tudo isso, essa euforia do bem, nossa, de que elas vão para a casa delas, ou seja, é esse todo o movimento que a gente está fazendo, isso está vibrando, e óbvio que isso exalta também cada uma delas, e exalta uma potência absurda. Então, enfim, essa relação é diferente, eu entrei, então a gente conseguiu passar algumas, esse chão tremendo, todo mundo tentando correr para um lado para o outro, a Duda estava e lembra muito bem disso, ou seja, é algo você sente como a gente é pequeno na nossa, com toda a tecnologia que a gente criou, é muito curioso, eu estava falando também com uma pessoa que estava próxima aqui, que eu dou risada, uma risada que não é fazer graça de alguém, mas é uma risada de algo divertido mesmo, quando a pessoa fala, porque os meus antepassados eram caçadores, e eu honro os meus antepassados que eram caçadores e que comiam carne, e eu fico olhando para a pessoa e falo, filho, pelo amor da deusa, você já ficou no escuro, no meio do mato? Você sabe como a gente não consegue enxergar, a gente não consegue farejar. A gente é presa fácil, a gente não é predador, meu bem, a gente é presa fácil. A única coisa é que a gente é baixo, então a gente faz certas coisas com a nossa inteligência, é patético, exatamente. Você está no meio do mato, você não consegue enxergar, você não escuta direito, você começa a sentir medo, aquilo exala do teu corpo. Todos os nossos animais, não, os meus antepassados eram caçadores, os antepassados tiveram o que sobreviveu dos que tentaram, era um dia da caça, outro do caçador, que eu falava, não era? E hoje a gente é explorador, que ainda é muito mais diferente, porque a gente vai no mercado e compra basicamente o que alguém covardemente matou. Né? Ou seja, não é que alguém, não, então foi numa disputa que a pessoa então vai colocar a carne para vender, não, não é. Isso é da forma mais covarde do mundo que isso acontece. Bom, tirando isso, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e de novo a gente numa limitação de perceber o que né, como a gente é incapaz realmente, ou seja, como os mestres animais são superiores de tantas formas diferentes do que nós. E em determinado momento, depois, eu acho que já tinha passado hora, né, entre uma coisa e outra, porque eu também perdi, mas a gente já estava lá um bom tempo. E aí eu entrei no canavial, tinha um outro rapaz da nossa equipe de Cunha, que está aqui há alguns dias, e um outro rapaz também de Cunha que entrou com moto. E outras pessoas ficaram perto da pista, como a própria Duda, inclusive notificando os carros, porque elas estavam cruzando, imagina no escuro, e elas cruzando, você se depara com um rebanho de mestras búfalas correndo desvairada na estrada. E aí essas pessoas ajudando e tentando, e a gente obviamente tentando evitar acidente, uma outra pessoa do nosso círculo, inclusive passou por uma ameaça de uma pessoa ali contra as mestras búfalas,
nenhuma iluminação, exatamente, Duda. E eu entrei no canavial, sem nada de luz, sem nada nas mãos, simplesmente entrei num ato de desespero, porque 2 ficaram para trás. Das 100 que saíram, 2 ficaram para trás. E todas as outras foram encaminhadas, então um time, ou seja, de voluntários se foi para um lado, outro time para o outro, outro na estrada, outro, e o Dr. Gabriel, que é daqui também tocando e indo, e eu entrei na estrada e eu lembrei de toda essa história do sensorial e dos sentidos, porque não restava mais nada. Eu não tinha nenhuma outra ferramenta. E eu sentei no canavial à noite, porque era o que me restava. Eu sabia que eu não ia sair de lá, sabia que nenhum de nós, né, Duda, estava disposto a deixar uma que fosse para trás. Ai, que bom. 90 voltaram, essas 10 problema delas, que elas, até porque tem uma mensagem subliminar que elas querem sair da fazenda, é isso que elas estão tentando falar pra gente, me tira daqui, eu quero sair daqui, me tira daqui, eu quero ir embora. É isso que elas estão, ou seja, vibrando para nós. E quem pode culpá-las depois de tudo que aconteceu naquela fazenda? E a gente continua vendo crianças fazendo passagem. Nesses dias que a gente está aqui, a gente já fez 3 cerimônias de passagem. Então, tudo isso vem muito forte. Eu sentei no canavial e lembrando disso do sensorial, eu só pedi, exatamente, saia todo curso, só pedi no meu coração, falei, aonde você está? Aonde vocês estão? Eram 2, aonde você me fala, aonde? E eu falava você porque eu sabia que elas tinham separado já, porque o Valber, um dos rapazes, tinha dito para mim, uma debandou para um lado, a outra do outro, e eu estava em um canto, e eu falava, aonde você está? Me fala aonde você está. E sentada e sem nada. E eu escutei algo que no meu coração traduziu perfeitamente, sem olhar, que ela estava perto de mim. E quando eu senti isso, eu imediatamente gritei, o Valber, que veio com a moto, com tudo, o Matheus veio com tudo, também correndo, o canavial era grande, né, Duda? Não é uma coisa que a gente pensa como, é uma piscina olímpica, o tamanho, não, é uma coisa de quilômetro quadrado, é muito grande. E aí eu falei, Valber, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, não consigo. E o Valber olhou e conseguiu ver na lua, a lua refletida nela, o vulto passando para trás. Ele falou, eu vi. E saiu, e nisso a gente gritou para quem estava na frente para apagar, para fazer o corredor, né? Vocês devem ter, a Ana comentou que viu o vídeo, ou seja, um corredor de luz dos lados, que daí fica como se elas tivessem. Faz o corredor e grita e vai e tudo isso, e ali ela conseguiu voltar para casa. E aquilo foi uma experiência, eu comentei com o Vitor, falei, nossa, como realmente, ou seja, existe tanto mais para o ser humano do que a gente comumente acessa, e como a gente subjuga o nosso corpo para limitar outra vez, tantas vezes, os nossos sentidos a coisas que são tão pequenas, e a gente é capaz de tanto mais com eles. Então, com isso, eu não quero eu até como Hatha Yogini, ou seja, por esse respeito que eu tenho pelo corpo físico através da yoga, eu noto que é uma superpotência e a gente não consegue usar. Por outro lado, eu noto que em situações de desespero, em situações onde a gente precisa da ferramenta, ela é dada, exatamente como a gente está vendo no Mahabharata. Exatamente igual, e eu não posso deixar de pensar nisso quando eu vivo tudo isso. Eu falo, gente, a história não é uma história, é uma história de fato. É uma história real, porque essas armas celestiais e divinas, elas estão à disposição nossas também. Só que eu sinto que a gente precisa canalizar e focar de um jeito que quando eu pedia e perguntava onde elas estavam, não era alguma coisa que eu estava pensando em outra coisa. Eu verdadeiramente só tinha aquilo no meu coração. Só que eu só consigo entrar nesse nível de concentração quando é matar ou morrer. Sabe essa situação de eu preciso tirar essa pessoa daqui, não tem como deixar lá para trás. E aí um nível de concentração totalmente diferente do nível de concentração que comumente eu, não sei vocês, mas acesso no meu dia a dia. Então eu noto que quando a gente consegue canalizar certas energias, a potência do que a gente tem à nossa disposição, ela surge. Essa potência, ela aparece e a gente acessa campos, e campos vêm ao nosso auxílio, e a gente consegue também, através do que parece o mesmo, como os nossos ouvidos, por exemplo, dentro desse contexto, encontrar lugares mais amplos. E isso eu tenho certeza que, se aconteceu comigo, que sou uma pessoa ordinária e comum, pode acontecer com qualquer um de nós. Eu vejo, tem um vídeo que sempre me chama muita atenção, de uma mãe que vê tem um Fusca indo na direção do filho, é um vídeo comum no YouTube,
E a mãe, no desespero, ela breca o carro. Ela para o carro. Ela para o carro. E eu acredito que seja nesse mesmo lugar de dizer, olha, aqui não é mais aquele ser humano distraído, e sim esse veículo de força divina, como a Ana está colocando aqui, parte do comentário, que toma conta de nós porque a gente está num propósito, não é porque a gente quer na vontade pequena do nosso coração, ou seja, do nosso ego, nem do nosso coração, é algo maior que protege. Então, eu quero narrar essa experiência aqui pelo aspecto principalmente da gente suportar com tranquilidade. E parte da tranquilidade para suportar a adversidade é a gente concentrar. Parte do que acontece no desespero, no pânico, é que o pensamento ele fica tão rápido que ele é capaz de montar na nossa cabeça, daqui para o dia ou para o momento da nossa morte, com imagens muito rápidas e frenéticas, tudo de ruim que vai acontecer. Quando a concentração acontece, é como se o tempo tivesse parado. E eu tenho certeza que vocês podem lembrar de algum momento assim na vida de vocês, porque outra vez a gente não está falando de coisas que acontecem com as pessoas que são extraordinariamente sensitivas. A gente está falando, pelo menos é desse lugar que eu falo, de uma pessoa comum que eu sou. E de olhar e dizer como tem coisas incríveis que estão à disposição da gente. Então, outra vez, a distração e esses pensamentos frenéticos e o pânico leva a gente, quando de repente a gente simplesmente ser forçado por uma situação a tocar nesses poderes que não são nossos, mas que são dados momentaneamente para nós, para que a gente vença batalhas, aí a gente consegue respirar e falar, tá tudo bem, porque a gente sente que esse poder, ele toma conta da gente, não é um poder nosso, eu sinto claramente, não é alguma coisa que eu descobri como é algo meu, mas é algo que cada um de nós, de alguma maneira, acessa quando existe um propósito digno, como salvar alguém, porque o medo que eu tinha de deixá-las para lá é que comumente, facilmente, um pecuarista poderia levá-la para qualquer lugar, ia bater, sumir, ou seja, isso é muito comum. Infelizmente, essa é a vida no mundo, ou seja, é muito perigoso entrar num corpo de um mestre animal hoje. Exato, está disponível para cada um de nós. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão, que são muitas, ou seja, dentro disso vivido, uma que eu vejo que algumas vezes a gente se subjuga e pensa que, não, isso é para as pessoas especiais. Para mim, não. E eu quero lembrar que cada um de nós é especial quando está conectado ao propósito. Porque o propósito começa a usar a gente. Então a gente tem medo e na hora que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente faz. Eu por exemplo, tenho muito refreamento de fazer movimentos brutos com eles ou gritar com eles. E um dia aconteceu, de repente a moça está até aqui, se ela quiser ela se manifesta, não vou expô-la, mas enfim, de uma vivência no Vale da Rainha, e o Sebastiãozinho, que era um boi muito grande, esse mestre, amigo e professor, ele é muito ciumento comigo, e ele me protegia muito. E tinha um rapaz nessa vivência que tinha ido a convite da namorada, mas não era desejo dele estar lá. E tudo que eu falava, ele fazia caretas e fazia... E brincava, e eu falava, gente, coisa desagradável. Só que eu não falava para ninguém, mas estava acontecendo o tempo inteiro. E aí eu falei, a gente vai fechar a vivência lá na montanha. E quando a gente subiu, um dos nossos mestres bodinho subiu atrás dele, subiu brigando assim com ele. Ele levantava em duas pernas e falava, gente, mas o que está acontecendo? E falei, vida que segue, vamos lá em cima fazer os mantras, acabou a vivência e esse sujeito vai ter um dos dias mais insuportáveis da vida dele, porque estava claro que ele não queria estar lá e ele queria ir embora. E vamos subir a montanha para cantar mantra. Imagina a cabeça do sujeito, já não aguentava mais. Ele devia estar explodindo numa energia de basta, quero ir embora. E eu não vi nessa potência, mas o Sebastiãozinho viu. Quando eu olho para o lado, tá o Sebastiãozinho subindo, que o cupim dele aqui em cima até ia para o lado, assim, ó, de tão rápido que ele marchava. E eu falava, nossa, isso vai dar um problema. Aí ele subindo, 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 subindo. Eu falei, gente, tá complicado isso. Aí, quando ele chegou lá em cima, eu entendi. Ele queria avançar no rapaz. Só que nisso o rapaz se juntou dentro do bolo. E tinham, sei lá, 8 pessoas atrás de mim. E eu parava na frente dele, eu colocava a mão na cabeça dele e falava, não, Sebastião, não, não, não. E eu absolutamente não trato eles assim, não grito e não faço movimentos brutos com eles. E ele também entendeu exatamente, porque ele fazia assim no chão. E não se atrevia a passar por cima de mim, que eu falava, não. E daí todo mundo estava atrás de mim, inclusive essa moça teve uma crise de pânico atrás de mim, e eu falava, alguém acode, porque eu não posso sair daqui, eu sou escudo humano de vocês. E tudo isso acontecendo no alto da montanha, e outra vez eu vi
de novo, essa experiência de que tem um momento de transcendência, mesmo na vida nossa, nessa vida cotidiana comum, ordinária, que, não sei vocês, mas que eu pelo menos tenho. Um momento onde parece que alguma coisa maior toma conta da gente e torna capaz que a gente fale a palavra certa, que a gente haja da maneira correta, que a gente tenha uma paciência que a gente julgava jamais ter, qualquer coisa, algo que outra vez a gente canalizou. Então, eu queria recordar de tudo isso aqui, outra vez, de um lugar de fala muito humilde, muito de eu não estou falando de uma pessoa privilegiada. Gente, eu nasci com esse superpoder, e aí quando eu invoco o superpoder, eu me comunico com os... Não, não é nada disso. É algo que absolutamente não tem nenhum controle, eu só tenho uma leve intenção de olhar e falar, tem alguém em perigo e precisa acontecer algo, e isso me faz concentrar, e eu sinto que isso está disponível para cada um de nós. Então é um lugar de fala de se isso aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com você. Eu já vi pessoas que eu também tive. E eu estou falando dessas experiências para relembrar vocês, porque eu tenho certeza que isso também acontece na vida de vocês. Eu estava na estrada e passou um carro muito rápido, e eu encostei e ele me varou. E depois da curva, eu encontro o sujeito capotado. Eu paro o carro, vou direto para lá, ele estava bem, só que ele estava preso dentro do carro. E ele chutava a porta, chutava a porta e nada daquela porta abrir, não tinha nada, e o carro estava, enfim, qualquer coisa podia acontecer, em meio de estrada, num lugar curva. E eu peguei a porta do carro, e aí eu fico olhando e falo assim, gente, e aí a gente olha de novo e fala, isso é uma coisa, não é, mas eu tenho certeza que vocês já fizeram isso também. Mães contam muitas histórias dessas. Mães acessam essa força de uma maneira muito comum, que quase elas mesmas não percebem. Elas estão já 48 horas sem dormir, com o peito empedrado, e elas conseguem ficar em pé com a paciência, falar no nome da deusa, com a maior, e ainda acalmar alguém. Ou seja, são coisas que tomam. Então, outra vez, é um lugar de fala de. Não é de alguém especial falando, é de alguém ordinária, alguém comum falando, olha, gente, parece que tem alguma coisa que quando a gente concentra, ou quando a gente verdadeiramente quer, num lugar muito integrado, essa integração a gente vai escutar muito na Bhagavad Gita, Krishna falando para Arjuna, quando a gente está muito integrado, a gente não vive lá. Pelo menos eu não vivo, não sei vocês. Mas seja, algumas vezes dá a impressão que passa perto nessas situações. Só que eu vejo também que é uma bifurcação, essa integração, porque tem um convite antes de falar, desespera. Desespera que agora deu ruim, não tem o que fazer. O mestre boi vai subir em cima e vai matar as pessoas. A mestra búfala, você vai perder. Quem vai encontrar ainda vai ser a família do réu, que ainda vai falar que vocês não cuidaram. Ou seja, tem um lugar, sabe, tem todo esse drama, esse lugar que aparece dentro, daí bifurca, daí fala, ou você está disposto a realmente até o fim disso e manter teu propósito? E aí, se a gente consegue, que eu tenho certeza que eu já perdi também muitas oportunidades, se a gente consegue, esse poder aparece. Então, eu queria lembrar a gente desse poder de permanecer no prumo, de permanecer no coração, de permanecer no serviço, porque o serviço também ele é testado. A gente olha tudo que está acontecendo no mundo, a gente fala, para que eu vou fazer isso? Não vai me dar nada. Vai mudar para quem você tocar, vai mudar para quem você conseguir. Eu queria lembrar a gente que esse poder tão bonito e tão encantador, ele existe. E ele está à disposição de cada uma de nós. E eu também sinto nesses momentos que não é simplesmente um poder a respeito do que a gente acessa na vontade nossa, da nossa concentração. Eu acredito também que o poder que aquele ser tem de gritar para o universo, eu quero viver, eu quero ser protegido, eu quero que me ensinem, eu quero que... O que quer que seja a situação que você consegue contextualizar dentro disso que eu estou colocando, essa força dele também soma com o que pode ser feito através de nós. E aí, quando a gente olha para trás, a gente vê situações de extremo estresse, adversidade, situações que tentaram a gente para qualquer coisa, e a gente termina agradecendo. A gente termina, a Ana comentando que me enviou algum vídeo, Ana, perdão que eu não vi ainda. E eu ainda tenho dificuldade com a internet aqui. Então, de novo, a gente é capaz de acessar tudo isso, a gente é capaz de viver tudo isso, a gente como pessoa normal, comum, ordinária, mas se abrir para isso,
se abrir para não desesperar, se abrir para, no momento onde bifurca, escolher ficar no serviço, escolher ficar aqui num caminho que se escolheu dentro do coração, porque outra vez a mente ela vai freneticamente levar a gente para o pânico, levar a gente para um lugar onde diga você não tem capacidade, você não é capaz, você não pode, você é pequena, você é pequeno. E eu de fato acredito que nós sejamos pequenos e que nós somos pequenos e pequenas, mas eu acredito que coisas grandes podem ser feitas através de nós, não por nós. E que é nesse momento onde a gente se retira e esse poder se manifesta, a nossa alma vai de joelho. Aí a gente olha para trás, para a dificuldade, para a adversidade, para o convite do pânico, para tudo isso, e tem um coração tranquilo, porque a gente cresceu, porque a gente aprendeu. As situações no ambiente de desastre, estou vendo a Miriam também aqui, que teve esses dias todos com os bebês, e é uma situação porque eles estão, a gente quer que eles fiquem, às vezes parece que eles estão indo, e de fato 2 foram, e vai estraçalhando a gente por dentro, e a gente vai encontrando força onde a gente acha que não tinha mais força. E tantas outras coisas, mesmo para as bolas de feno de 450 quilos, mesmo para tudo isso. Então, é algo, de novo, é o poder divino tomando conta de nós. Então, eu quero deixar a reflexão hoje aqui dentro dessa oração e rezando pelos que perdem a calma, pelos que hoje, inclusive nesse grupo, tenho certeza, sofrem pelo pânico, sofrem de ansiedade, sofrem esses transtornos mentais, para que possam se lembrar que existe uma bifurcação. É como se fosse uma porta de saída que se apresenta quando a gente está atento. Sabe quando a gente está dirigindo, ou está no carro com alguém, e de repente está conversando, e fala, putz, a rua era aquela? Já aconteceu com vocês? Passou. Quando a gente está muito rápido, envolvido e dentro de pensamentos depreciativos, a gente não vê essa rua para entrar, esse portal que está aberto dizendo pode ser por aqui. E se a gente conseguir passar por esse portal, dentro de todas as vezes que a gente não vai conseguir, vai continuar tentando, aí esse poder vai se manifestar. E aí os momentos de adversidade, os momentos que convidam a gente até à loucura, vão passar. Vão passar e a gente vai permanecer. É como se a gente invocasse essa rocha que fica ali paradinha na frente do oceano inteiro, quebrando contra ela. E ela simplesmente observa. E um dia a maré está alta e outro dia a maré está baixa. E em todos os dias a rocha está lá. Então eu convido a gente a ser essa rocha. Essa rocha, inclusive, onde alguém possa se amparar. Essa rocha onde tudo em volta mexe, treme, e ela continua ali. Uma montanha, essa força de montanha. Hatha Yoga também a gente tem uma postura de montanha, que é uma postura que a gente não sai. Eu convido a gente, porque eu entendo que na vida atual, a gente já falou a respeito disso, em Kali Yuga, nessa época planetária que a gente está, são tantos os convites. Não é possível que eu estou sendo privilegiada nisso, e vocês estão aí nadando de braçada. Eu acho que todo mundo pode se relacionar que são tantos os convites para a gente perder o prumo, para a gente perder a fé, para a gente ir para a camisa de força, desacreditar do ser humano. Os convites estão aí para todo lado. Mas outra vez, se a gente lembrar, concentrar, que tem um portal, e esse portal é onde bifurca, e é onde a gente, mesmo sendo pequeno, insignificante, comum, ordinário, esse poder toma conta da gente. E aí coisas extraordinárias acontecem dentro do cotidiano, e a gente consegue ver um mundo que de repente se apresenta com mais encantamento, com mais magia. O amor faz isso também. Só que a gente ainda tem um amor canalizado de um jeito muito pessoal, de um para outro, ou dentro de um grupo. Agora, se a gente conseguir canalizar um amor pelos seres, ainda que seja algo que a gente visite e saia, nessa potência do individual, e por isso que o relacionamento é tão bonito, porque ele ensina a gente a tocar na potência do amor, até que a gente consiga aprender a amar, sem precisar da desculpa do outro conosco. E que bonito isso. Que bonito o professor que ensina. Eu lembro de Chandra, quem conhece, de medicina, do círculo de medicina, ele fala que relacionamento é professor particular na escola da vida. Então, realmente, a gente aprender a amar através de um outro ser, e imagina tudo isso que a gente sente por um ser, a gente conseguir canalizar por muitos seres, e é isso que o outro está ensinando para a gente, essa potência do amor,
mas ampliando isso sempre mais. Então eu estou aqui para lembrar a gente disso, lembrar a gente para transcender a nossa experiência sensorial, para que ela não seja só pelo prazer. Lembrar a gente que existe sim um momento de pânico, mas existe sempre uma decisão que a gente pode tomar, algo que a gente pode invocar. Só que a gente tem que estar atento, porque se a gente entra na história toda, daí a gente começa a quebrar junto com as ondas, em vez de ficar como rocha. Então tem que estar atento para lembrar, ops, aqui está sendo demais. E fazer com que a mente foque de uma maneira tão profunda, tão sincera, que o poder se manifeste através de nós. E por fim, que a gente nunca confunda esse poder com quem a gente é. A gente é temporário, pequeno, a gente é veículo, só isso. E eu vejo que alguns servidores no caminho, e não são poucos, infelizmente, eu tenho certeza que vocês também devem ter referências disso, tocam o poder e começam a pensar que o poder é deles. E aí a gente começa a ver, aos poucos, uma desmoralização dessa pessoa no serviço, feita por ela própria. Eu já tive professores que me ensinaram muito e que eventualmente se perderam na questão da mulher, do abuso à mulher. E foram professores muito próximos que me impactaram muito com isso, porque essa tentação, e lembro também de algumas histórias do hinduísmo, dizendo Maya é muito forte. Então a gente tem que ter esse respeito pelo inimigo que a gente está aprendendo no Mahabharata. Não olhar e falar, isso aqui não é de nada, você não é de nada. Sempre prestar respeito, sempre ter reverência, porque tudo isso pode tomar a gente de assalto e levar a gente para qualquer lugar. Então, lembrar essa posição do humilde. A gente viu agora na última sessão do Mahabharata, da Gita, quando Arjuna pede para Krishna para posicionar o carro em um lugar onde ele vê todo mundo do outro lado. A fala, quando a gente lê o Mahabharata ou escuta, o diálogo é um diálogo muito contundente, que Arjuna basicamente manda Krishna fazer alguma coisa. E tem uma interpretação dessa passagem que é o serviço, da humildade, porque ele, afinal de contas, ele é Krishna. Ele não precisa, ele poderia dizer, Arjuna, se falar nesse tom, dirija você. Poderia falar qualquer coisa assim. E ele vai humildemente e coloca o carro na posição que a Arjuna pede para ele ele possa ver. Então tem um lugar onde a gente aprende de Krishna a humildade. Por isso que os devotos de Krishna, é muito comum que eles digam que eles não querem servir o mestre. Eles querem servir aquele que serve o mestre e aquele que serve, quem serve o mestre, e aquele que, até chegar no último da fila, numa tentativa de desenvolver humildade. Porque eles colocam que é até uma forma de prepotência nossa dizer, eu quero servir o mestre. Não, você vai servir quem está servindo o mestre, ou seja, eu vou servir quem está servindo o mestre, ou seja, é um lugar totalmente diferente. E para que isso? Para desenvolver essa humildade, já que a gente vê nesse caminho inteiro como é comum que tudo isso comece a tentar a gente e a gente, talvez, confunda esse poder como algo nosso, quando na verdade é um poder do divino que toma conta da gente e que faz com que a gente toque poderes que momentaneamente precisam ser usados para benefício dos outros. Não é para benefício próprio. Não é para a gente se vangloriar disso depois, não é nada disso. Então tudo isso tem que estar no lugar certo, ou então a gente se perde. E aí não é raro a gente ver pessoas que se tornaram extremamente arrogantes no caminho. Vocês já viram isso? Pessoas que de repente, depois de tomar muita ayahuasca, de ir em muito círculo de autoconhecimento, de fazer muito yoga, em vez dessas pessoas ficarem mais, talvez, em contato com outras ou mais dispostas ao serviço, parece que elas foram se isolando e criando uma distância entre elas e os demais. Vocês já tiveram experiências assim? Já viram pessoas assim? Eu já vi. E isso sempre me atravessa dizer, putz, mas espera aí, o caminho espiritual não é o caminho do serviço? E se a gente começa a ter uma distância do outro, como se a gente fosse superior, numa certa arrogância, será que isso quer dizer que a gente realmente está no caminho, ou será que a gente se iludiu no caminho? Se iludiu no caminho achando que aquele poder que a gente viu era nosso. Se iludiu achando que aquilo que a gente recebeu era para nós, e não para o outro.
não para colocar a serviço do outro, como o nosso próprio talento, por exemplo. Tanta gente acaba envaidecido pelo talento, em vez de colocar esse talento à disposição do outro. Então, com todas essas reflexões, eu agradeço aqui a gente por poder navegar todos esses lugares e espero que isso, de algum jeito, fale com vocês. Porque sinto que nesse período que eu estou aqui em Brotas e nesse período da operação que está tão inflamada, eu sinto que a potência delas também vem ensinando para nós, porque elas são seres muito humildes. Elas têm muita potência e muita humildade. E tudo isso, outra vez, está imantado no campo do Vale da Rainha, e obviamente está imantado em mim agora, que estou aqui, e imantado em pessoas que estiveram, tenho certeza, como a Miriam, a Duda, podem se relacionar com isso, e outras pessoas que ainda estarão, e tenho certeza que se relacionarão com essa fala de algum jeito, onde a gente toca campos e o campo nos toca também. Então, espero que essas reflexões valham para algo, e se não, que vocês possam descartá-las com total desapego. E coloco aqui para a gente na nossa oração, para que a gente possa pensar, então, aqui, como a Leila trouxe num outro contexto há algum tempo, a questão da saúde mental. Porque quando a gente fala sobre o nervosismo, o pânico, quando as pessoas ficam nervosas, onde elas não percebem, elas começam a atrair os próprios valores, isso pode acontecer também. Quando tudo isso acontece, é algo que realmente a gente fica à mercê da vida, em vez de oferecer algo para a vida que poderia acrescentar. E como a Leila trouxe naquele dia, eu vi que ela abriu a câmera aqui, como a Leila trouxe naquele dia, é importante a gente falar de saúde mental, quando a gente fala de pessoas com crise de pânico, crise de ansiedade, às vezes elas recebem do próprio entorno algo como, isso é frescura, isso é algo que não existe, isso é falta de trabalhar, você tinha que trabalhar, e isso é extremamente cruel com quem está passando por aquilo. E às vezes a gente está passando e não fala para ninguém pelo medo do preconceito. Então eu realmente quero que a gente respire um pouco nisso, para sempre cuidar da gente, ter esse autocuidado, sabe? Para olhar quando a gente está desgovernando aqui, desgovernando no coração, desgovernando no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente faz. Essa integração que outra vez Krishna coloca para nós. Quando está desgovernando, então pede socorro, vai rezar, procura um amigo, um confidente ou um profissional. Se você não acha que você pode ter um amigo que possa falar com você, procura um profissional. Mas é extremamente importante que a gente saiba que tem cura. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui, tem cura. Tenho certeza que existem pessoas nesse grupo, aqui mesmo, agora, que já passaram por pânico, por depressão, até mesmo por pensamentos suicidas e conseguiram se colocar no prumo. Então eu deixo aqui essas reflexões e essa específica para nós, para que a gente volte a se encontrar com uma real potência nossa, que o divino possa usar, em vez da gente se entregar para essas ilusões do mundo que precisam sim do nosso respeito. A gente não pode olhar para elas e menosprezar. A gente precisa respeitar cada um dos seres e cada uma das missões desses seres na nossa vida. Tive crise de pânico hoje, essa reflexão fez total sentido para mim. Que bom, Bru, que bom que fez total sentido. Que ruim que aconteceu a crise do pânico. Então, comemoro aqui só a reflexão que fez sentido e que ela reverbere em você e reverbere através de você também. Então, gente, vamos pensar sempre nesses desafios, esses da saúde mental, que sim existe cura. Vamos pensar também no problema que cada uma está enfrentando agora, que cada um está enfrentando. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema com um relacionamento próximo, com um pai, com um companheiro, com uma companheira, pode ser tantas coisas. Eu só tenho certeza que a gente está enfrentando algo, cada um de nós. E do mesmo jeito que eu coloco aqui que essa questão do pânico, da ansiedade, do nervoso, que tudo isso tem cura, eu quero colocar aqui para vocês também que esse problema que cada um de nós está enfrentando tem solução. E que de algum jeito, mesmo que escape às nossas mãos, as mãos do divino vão agir através de quem está perto de nós, às vezes até através de quem a gente nem conhece. E a vida vai mudar a configuração. Vai mudar a configuração para que isso se resolva, para que isso não seja mais um problema, só um aprendizado.
para que a gente possa continuar com firmeza, para que a gente veja a vida com um pouco mais de, outra vez, encantamento e magia. Então eu quero aqui que a gente firme, não só no serviço, não só num lugar onde o poder toma conta da gente, mas numa mente elevada onde a gente acredita. Se a gente deixar de acreditar, é a hora que eu não sentaria naquele canavial, porque eu já teria deixado de acreditar. É a hora que a gente desiste. Então eu vou deixar aqui essa mensagem para a gente não desistir. Tem seres que estão esperando pela nossa vitória sobre nós mesmos, sobre nós mesmas, para se beneficiarem da nossa vida. Você imagina se uma mãe que está pensando em desistir de tudo, desiste. O que acontece com os filhos dessa mãe? Então lembrar que a nossa vida não é só nossa. Essa é uma ideia do ego. A nossa vida é de cada ser que a gente é capaz de tocar. E quando a gente desiste de lutar as nossas batalhas, quando a gente desiste do serviço, desiste dos lugares elevados, não é só de nós que a gente tira de todo mundo que está em volta. Isso seria uma baita injustiça com seres que a gente ama, porque quem está perto de nós, a gente ama. E como que a gente reservaria o pior de nós para essas pessoas? Para esses seres? Não. Então convido aqui a cada um compor o seu lugar. Ficar firme nessa corrente do amor, ficar firme no próprio coração, pedir orientação, de orientação divina, conversar com amigos, conversar na sanga, pedir ajuda profissional, o que quer que seja. E hoje, especialmente, rezar aqui as pessoas que hoje enfrentam essas questões, como a Bruna colocou agora, como outros de nós e outras de nós aqui no grupo, que talvez um pouco mais tímidos, ou por sentirem que não é o momento de compartilhar, também enfrentam tudo isso. Por pessoas perto de nós que enfrentam essas crises hoje. A mente, ela precisa ser um lugar arejado. Ela não pode ser um lugar, um porão fechado. Ela precisa arejar. Existem muitas formas da gente arejar. Meditar, a gente se encontrar aqui, a gente dançar, pintar para quem pinta, escrever. Quando os meus dias são muito intensos, vocês devem perceber isso nas minhas postagens, elas são no fim do dia textos enormes, porque é terapia, estou fazendo terapia com vocês, gratidão pela terapia, depois eu mando contribuição, porque é um lugar, ou seja, de realmente deixar aquilo sair. Cada um de nós vai encontrar o seu caminho. O importante é só, de novo, arejar essa mente. Não deixar que esse mundo tome conta da gente a ponto da gente desistir. Tem outros seres esperando. Então, que hoje a gente possa rezar esses outros seres, rezar a gente também. E nos momentos, outra vez, de desespero que acenam para nós, a gente lembrar: existe algo que pode interferir aqui, maior que eu, e mudar essa situação, desde que eu não desista. Porque essa é a nossa parte. O poder em si não é nosso, mas o poder que nos cabe é não desistir, é permanecer. Ah, Patrícia, mas está doendo, está difícil. Aqui, eu sei que está difícil, gente. Está difícil para cada ser encarnado no momento. Isso aqui é Kali Yuga. A gente não nasceu na Era de Ouro. Está difícil para cada um de nós. Então suporta, suporta com serenidade. Suporta lembrando que alimenta o teu coração. Suporta tendo fé. Suporta colocando mágica no mundo para que outras pessoas também possam ver, e outros seres também, além de pessoas. Vocês sabem que ontem também, quando eu entrei, quem já veio aqui para Cunha, essas estradas onde estão essas monoculturas, dá a impressão que não tem nada, que é só terra e a monocultura. Quando eu entrei no canavial, eu comentei com o Vitor ontem à noite, eu comecei a escutar seres que estão escondidos ainda, protegidos. E seres que, de algum jeito, ou seja, vibrações dessa mãe terra e desses seres, que outra vez, eles não têm mais para onde ir, mas eles continuam perto. E no menor sinal nosso, eles vão fazer conexão. E aí é tão bonito que a gente vê que o mundo é maior que os nossos olhos. O mundo é o tamanho das coisas que a gente acomoda no coração. É o tamanho das coisas que a gente consegue acomodar na nossa mente. Outra vez, quando a mente está muito agitada, tem como acomodar alguma coisa? Por exemplo, a gente está preocupadíssimo com... Complete a frase. Aí chega uma pessoa e fala alguma coisa para você. Daí no dia seguinte a pessoa liga para você e fala: e aí, você viu aquilo? Você fala: hã?
viu o quê? Eu te encontrei ontem, falei. E a gente fala: "Nem lembra, assim, eu lembro que eu te vi, mas o que você falou mesmo?". Ou seja, porque não tinha espaço mental. Então o mundo não é necessariamente o tamanho dele, ele é o tamanho que a gente faz na gente para percebê-lo, para acomodá-lo, para decifrá-lo, para interiorizar revelações. Esse é o nosso poder e essa é a nossa tarefa, só essa. E aí, a partir disso, é milagre. Só cabe a cada um de nós testemunhar e, de novo, continuar humildezinho, porque não é nosso, e nem foi feito por nós, e sim através de nós. Graças a gente, daqui a pouco eu vou me prolongar tanto. Eu quero lembrar que na quarta-feira, eu tenho uma professora convidada do curso de yoga da última edição, que é a Juliana, ela que comanda o portal Veganismo é Amor, é uma querida, uma pessoa muito sensível, muito próxima da equipe do Vale da Rainha. Ela também tem uma comunicação muito boa, ela muitas vezes ajuda a Lara e eu na questão da comunicação quando existe algo para mídia que precisa passar. Ela é a Ana comentando assim, ela é muito incrível, muito doce. Agora, inclusive, ela começou um trabalho com dança. Ela é professora convidada desse módulo de yoga, falando de mantras e do devocional. Comentei com ela desses mantras, inclusive ela tem um grupo às terças-feiras, acho que 7 da manhã, que ela faz por contribuição livre, uma roda de mantra sempre. E o companheiro dela é músico. Aí o que vai acontecer? Na quarta-feira eu pedi para ela conduzir um rezo para nós. Nessa quarta, depois de amanhã, às 9 horas também, aí ela vai entrar com a gente e vai cantar mantras, conversar um pouco com a gente, e vai estar a voz e violão. Eu tenho certeza que, na experiência que a gente teve com o Marcelo, pelo celular é difícil ouvir, mas se a gente puder conectar pelo computador, pelo laptop, o som fica um pouco mais coordenado, sabe? Então, acho que pode ser uma experiência boa, e já deixo aqui para quem tiver que se programar para isso na quarta-feira, para que a gente possa fazer dessa maneira. E aí, amanhã e na quinta-feira, a gente se encontra para meditação, qualquer imprevisto, daí eu peço socorro para a Márcia, cadê o rostinho dela, e tento não mandar 1 hora e meia antes, promessa. A gente já vai entre nós, já vai trabalhando ansiedade para, né? Liga 1h30 para a amiga e fala, 1 hora e meia antes para a amiga e fala, então, o que você vai fazer daqui 90 minutos? Graças, Márcia. Enfim, se tiver qualquer imprevisto em função de todas as coisas que estão acontecendo aqui, eu comunico, mas acredito que Márcia senta no canavial, isso aí. Mas acredito que a gente vai sim conseguir estar junto agora na terça e na quinta, e na quarta com a Juliana. Enfim, vou colocando no grupo, mas já está confirmado mesmo que eu esteja fora. E na sexta-feira, para quem estiver no VegFest, eu vou estar dando aula de yoga pela manhã. Vai ter uma palestra comigo sobre aprendizados com os mestres animais, e vai ter stand todos esses dias lá. Inclusive, tem umas camisetas de mestras búfalas e coisas bacanas, e pessoas bacanas também, que a gente vai acabar se encontrando lá. Espero que a gente possa se abraçar. Então, são todos esses recados para a gente começar a nossa oração. Graças. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna, respirar fundo. Fechar os nossos olhos. Abrir os nossos olhos espirituais. Abrir também os nossos ouvidos espirituais. Abrir também as nossas sensações espirituais. Deixar de usar a pele só para o toque, só para algo desse mundo que encoste nela. E sim para sensações do arrepiar. E dessa maneira, abrir os sentidos. Para que, se alguém ido quiser falar, que você possa ouvir. Para que, se alguém passa, que você possa sentir. Abrir o entendimento espiritual, para que cada um de nós possa compreender a intenção das pessoas, em vez de julgar o ato delas.
e entendendo a intenção, possa escolher com maturidade se distanciar do tóxico sem desejar mal e escolher ficar perto daqueles que motivam, que ensinam através do próprio exemplo. Então que se abra esse entendimento espiritual, que se abra essa visão espiritual, que se abram esses sentidos espirituais, para que se possa farejar o caminho, farejar intenções, escutar sussurros, mensagens que são do coração. E dessa forma, tranquilizar a mente, porque existe resposta e existe explicação para além do que ela consegue hoje acomodar. E expandindo todas essas noções, permitir dessa forma que haja uma ampliação do espaço interior, para que seja possível acomodar mesmo os que ofendem, os que maltratam e os que agridem, para que seja possível vê-los e compreendê-los, sem que para isso se estabeleça uma relação que subjuga o teu espírito. Respira profundo e sente isso que os teus sentidos trazem agora. Aprende a perceber na vibração do teu próprio corpo a vibração da terra, para que você entenda quando chega alguém, para que você tenha o presságio quando algo está para acontecer, para que os mistérios se revelem, para que o poder tome conta de quem você entende por você. E respirando profundo, nessa tranquilidade de quem conseguiu acomodar espaços maiores interiores. Nessa tranquilidade de quem apaziguou os próprios pensamentos. Nessa tranquilidade que compõe um campo de paz e serenidade. Sente a presença de guias e mentores que se aproximam. Sente a presença de guardiões, de espíritos, de falanges espirituais, que nesse momento se manifestam aqui e agora, para compor esse campo e através de você tocar outros seres. E nesse momento em que o campo se forma, aqui são invocados os espíritos da natureza, e especialmente no dia de hoje, aqui são invocadas a força de mais de 1000 mestras búfalas, que quando caminham balançam a terra e fazem vibrar com o casco o teu próprio coração, fazem cair por terra máscaras que você mesma, que eu mesmo, que cada um de nós se confundiu como personalidade. E na batida desses seres caminhando sobre essa terra, reivindicando o pulso que também vai em nós, aqui se invoca teu animal, mestre de poder. E igualmente aqui se invocam os poderes extraterrenos que guiam os seres humanos na Terra para a própria evolução, para que você possa ser usado por esses poderes para alcançar dessa maneira seres que nesse momento sofrem por pânico, por tristeza, por ansiedade, por depressão, transtornos mentais que diminuem o ser humano para ele mesmo, tornando esse ser humano inapto, não por determinação divina, mas por um
redimensionamento próprio, menor de si mesmo. Respira, portanto, invocando esses seres extraterrenos, mestres animais, especialmente mais de 1000 mestras búfalas. Invoca também aqui a força e o instinto de mais de 50 mestres cavalos que sussurram e imploram para ir para casa, como você pode ir para casa, como cada ser pode ir para casa, se assim determinar e quiser. Que isso fale ao coração e assim invoque nesse campo outros seres que são capazes de, através do teu coração, acenar para os perdidos no caminho que retornem para casa. E a casa é o amor, o propósito, o serviço, os teus valores. Aqui são invocadas as forças da natureza. Aqui é invocado o fogo, a terra, a água e o ar. Aqui são invocados cada um dos seres que forma a tua egrégora, para que possam atuar através de você no serviço que ampara outros seres e assim tornar a tua vida de benefício, não para a vaidade, para o capricho, mas para o crescimento, para o amparo, para o acolhimento dos demais. E com esse campo formado, com a tua intenção correta, com seres que te amparam, usando de você como ferramenta e veículo, aqui damos início às nossas orações, iniciando a invocação desses seres que sofrem, que nesse momento, os que inclusive abdicaram da saúde mental e se perderam em vícios e vicissitudes, que possam escutar um chamado, que possam olhar para os lados como se alguém estivesse perto deles que eles não conseguem enxergar. E que esse alguém sejam os guias que agem através do teu coração, resgatando seres de umbrais de existência que cada um de nós se coloca, quando se perde em desespero e distração, em vez de se entregar ao coração. E rezando e mentalizando, vibrando toda essa força, alcançando seres de todas as espécies nesse mundo, espíritos em transição, em passagem. Que o coração de cada um nesse campo, possa pulsar tão fortemente, que se entenda e se sinta muito além do que se dá, o que se recebe mesmo sem intenção. E toma um momento para agradecer o que os teus guias te favorecem quando você trabalha por eles. O que teus mentores te favorecem quando você leva o aprendizado que tem com eles para os demais. O que os teus mestres, o que os seres das alturas te beneficiam, sem que você queira, simplesmente por você servir um propósito que deve guiar as nossas vontades, para que nunca ninguém jamais se perca em si mesmo. E nessa força, que o coração sinta e que o coração irradie. Que o coração se cure, que o coração seja usado para a cura dos demais. E que a nova terra, portanto, resplandeça através do surgimento de novos humanos. E que para o surgimento dessa nova terra, que para o surgimento de novos humanos curados, que não se perdem em pequenas vontades, confundindo os poderes do divino como deles próprios. Que para o surgimento dessa nova terra, onde seres humanos que adoeceram em si mesmos possam se curar. E o fogo desse Senhor Shiva
queime. E para aqueles curados, que o fogo do Senhor Shiva ilumine. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. E com a tua terceira visão, você vê a chama do teu coração queimando. E com a tua terceira visão, você vê seres à tua volta. Seres que foram invocados, que são capazes de dar, são capazes de receber. Seres com a chama acesa. E vendo essa chama brilhando no teu coração e no coração de outros seres, você se compromete a manter tua chama acesa e a zelar pela chama do teu irmão, para que, se depender de você, ela permaneça igualmente brilhante e resplandecente, acesa. Inspira, expira as palmas juntas. Namastê, abrindo os olhos. Muita gratidão pelo nosso rezo, pelo nosso momento, pelas nossas reflexões.
por causa da configuração que eu estou na pousada, e por causa do horário eu não posso me prolongar na entonação dos mantras. Então eu agradeço por esse espaço de compreensão também, e amanhã estaremos de novo reunidos e reunidas. Senti as saudades. Muita gratidão, meu beijo, e espero que logo possa estar com vocês aqui em Brotas, estar com vocês aqui virtualmente, continuar com vocês nessa escola da vida. Graças, gente.